Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro da disciplina Operações Imobiliárias. Foi um prazer estar com vocês nessa caminhada até agora. Espero que nossas aulas tenham sido de grande proveito e que vocês levem todos esses ensinamentos para a sua vida profissional. Vamos então nos dedicar completamente a essa aula, para fecharmos com chave de ouro. Lembre-se de ler o caderno didático e de realizar as atividades da sala virtual. E como sempre, peço também que em nossa última aula vocês estejam munidos de papel e caneta, para que sejam anotadas quaisquer dúvidas que surjam no decorrer da aula, para que assim postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Vamos começar? Bom, até agora nós tivemos a oportunidade de estudar em nossa aula a definição de gestor imobiliário e corretor imobiliário, abordando entre os temas as principais diferenças, a necessidade de formação em ensino superior do gestor e a necessidade de formação em curso técnico de transações imobiliárias para o corretor, além da importância da constante capacitação desse profissional. Além disso, falamos sobre o campo de atuação do gestor e as noções obrigatórias para ser um bom corretor de imóveis. Vimos ainda sobre as perspectivas profissionais e futuras da profissão de corretor imobiliário, dos desafios, da sua importância e principalmente da remuneração. Abordamos que para ter sucesso é necessário sempre manter-se informado sobre a situação do mercado e, além disso, não ficar somente nos escritórios à espera de clientes. Estudamos as atribuições do corretor e detalhamos através do Decreto 81.171 e do Código de Ética essas atribuições e suas competências. Vimos ainda essa legislação, as vedações impostas aos corretores de imóveis, bem como as sanções aplicadas. Discutimos sobre a controvérsia existente entre a mediação e o contrato de corretagem, partindo da reflexão sobre o fato de os significados e a função dos dois serem distintos, conforme alguns doutrinadores, ou exercerem a mesma função no exercício da prestação de serviços. E por último, fizemos um apanhado geral sobre os artigos 722 e 729 do Código Civil Brasileiro, destacando a importância do contrato de corretagem com exclusividade e os prazos e obrigações que o corretor tem que cumprir para a execução do referido contrato. Realizamos uma análise de modelo de contrato de corretagem com exclusividade, buscando não deixar dúvidas sobre a sua elaboração, e estudamos os termos de visitação e vistoria. Vamos então, a partir de agora, entrar nos temas da aula de hoje, tema de grande relevância e que necessitam muita atenção de vocês para a melhor compreensão. Autorização de venda. A autorização de venda é o mais importante documento entre as partes do negócio, porque serve como autorização para que o corretor possa vender o imóvel e, além disso, é o documento no qual se estabelece a relação entre o corretor e o vendedor, delimitando direitos e obrigações. Como vimos, essa autorização não precisa vir em um documento separado. Pode estar dentro do contrato de corretagem, do contrato de prestação de serviços. Não importa o nome, o importante é que deve existir essa autorização. Para o corretor imobiliário, esse é, na verdade, o primeiro passo. Quando se agencia um imóvel para venda, é importante lembrar que o contrato deverá ser assinado tanto pelo proprietário quanto pelo cônjuge do proprietário, quando eles forem casados em comunhão de bens, seja parcial, seja total. Nesse sentido, vamos lembrar agora alguns artigos já estudados lá na Lei 6.530. Artigo 16. Compete ao Conselho Federal, inciso 6º, elaborar contrato padrão para o serviço de corretagem de imóveis de observância obrigatória pelos inscritos. Artigo 20. Ao corretor de imóveis e à pessoa jurídica inscritos nos órgãos de que trata a presente lei é vedado anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Vemos, portanto, que a autorização para a venda de imóvel é uma exigência legal, prevista no artigo 20, inciso 3º da Lei 6.530. Sempre que a lei cria a obrigação de uma contratação, ela faz isso para proteger interesses, determinar direitos e obrigações dos contratantes.
podemos concluir que esta exigência busca a proteção do corretor de imóveis, que terá sua prestação de serviços devidamente contratada, assim como assegura ao proprietário do imóvel o direito de receber uma prestação de serviços profissional, ética, eficiente e eficaz. Portanto, para evitar conflitos e frustrações, bem como viabilizar atividades de boa qualidade, é importante que o corretor e o seu contratante, seja o vendedor, seja o comprador, formalizem as obrigações e os direitos que assumiram reciprocamente. É fundamental estipular, por meio de documento escrito, que pode ser o contrato de prestação de serviços ou até mesmo a autorização, todas as cláusulas e condições, em especial quais os serviços contratados, o prazo ajustado e a remuneração estabelecida. A resolução número 5 de 78 do COFES, que tem origem na Lei 6.530, estabelece como parâmetro que a autorização contém os seguintes dados: nome e qualificação das partes, individualização e caracterização do objeto do contrato, preço e condições da alienação, menção da exclusividade ou não, remuneração do corretor e forma de pagamento, e prazo de validade do instrumento. Além disso, essa resolução ainda prevê que o corretor, ao término da vigência do contrato de intermediação imobiliária, deve comunicar comprovadamente ao proprietário por escrito, sob protocolo ou registro postal, os nomes dos candidatos e eventuais interessados na operação com os quais manteve entendimentos durante a vigência do instrumento. Vejamos o modelo de autorização elaborado pelo COFES na Resolução 5 de 78. Autorização de venda de imóvel. Primeiro, você irá dizer se você contratou com seu cliente uma prestação de serviços com ou sem exclusividade. Depois, a qualificação de ambas as partes. Aqui vemos a especificação do imóvel a ser vendido e como ele deverá ser vendido, um valor de venda ou cessão a ser pago pelo adquirente. Aqui agora temos o valor e a forma com que o corretor será remunerado pelos serviços prestados. Em se tratando de autorização com exclusividade, deve constar o prazo da vigência dessa exclusividade e a exigência de pagar a remuneração do corretor se o vendedor vier a desistir da transação ou efetivá-la diretamente, ou ainda por intermédio de outra empresa ou corretor. Agora, se for uma autorização sem exclusividade, deve constar que no prazo da vigência e mesmo após seu decurso, se o vendedor efetivar o negócio junto ao adquirente apresentado pelo corretor autorizado de forma direta, a comissão convencionada será devida conforme os artigos 725 e 727 do Código Civil Brasileiro em vigor. Além disso, deve conter na autorização o prazo de duração dela e, se prorrogável. E ainda deve constar a declaração do vendedor de que são verdadeiros todos os dados do imóvel informados, estando anulados os itens que não compõem o imóvel. E, por fim, deve conter a assinatura do proprietário do imóvel e do corretor, bem como a cidade e data da assinatura. Lembrando que, olha aqui, se o proprietário for casado, deve conter a assinatura do seu cônjuge. A celebração de contratos de locação nem sempre é acompanhada das necessárias cautelas, o que acarreta muitos prejuízos e dores de cabeça, tanto para o locatário quanto para o locador. Na maioria das vezes, por falta de conhecimento por parte do corretor, alguns procedimentos básicos são deixados de lado e então começam os problemas. Mas isso não vai ocorrer com vocês. Por quê? Vocês estão buscando conhecimento e aqui hoje nós vamos ver mais um cuidado que vocês devem tomar. E qual seria ele, professora? A realização do termo de vistoria. Frequentemente, vocês irão se deparar com desentendimentos entre as partes na hora da devolução do imóvel. Daí, a necessidade de um laudo de vistoria, um documento executado por profissional habilitado e que assegura os direitos legais de ambas as partes. A função do laudo é retratar a real condição em que o imóvel foi entregue para o inquilino e permitir que haja uma referência para a aferição do estado do imóvel na sua devolução. Na locação, o corretor deverá sempre fazer um laudo de vistoria inicial e um final. O termo de vistoria inicial deve atestar a situação do imóvel no momento da locação. Nele devem constar, além de caracterização detalhada de cada cômodo,
rol de acessórios que se encontram no imóvel e observações quanto às características e ao estado de conservação de pisos, paredes, luminárias, forros, caixilhos, armários, instalações elétrica e hidráulica, entre outras informações. Para que a avaliação do estado do imóvel durante o curso da locação seja efetiva, é recomendável a realização de inspeções periódicas, relatadas em laudos para verificação do estado geral do imóvel e da manutenção que está sendo dada, para se evitarem surpresas desagradáveis lá no momento da devolução do imóvel. Já no final do contrato, quando o imóvel é devolvido para o locador, deve ser feita vistoria final, ou de devolução, devidamente relatada em laudo que registre o estado do imóvel no final do contrato. Tal documento deve constar o termo de devolução de chaves e poderá esclarecer eventuais controvérsias que eventualmente possam surgir após o término da locação. Geralmente percebemos que a simples existência do laudo de vistoria acaba inibindo o desleixo por parte do inquilino durante a sua estadia no imóvel, bem como no final do contrato, que o proprietário extrapole nas exigências. É muito importante que todos os laudos de vistorias e inspeções sejam formalmente reconhecidos pelo locador e pelo locatário, quer no contrato e termo de devolução de chaves, quer em documentos específicos quando necessário. Além disso, essas vistorias devem sempre ser realizadas com acompanhamento do locatário, testemunhas e fiador. Também deve ser lembrado que é muito importante que o corretor tire fotografias do imóvel, porque essas fotografias vão servir como prova em caso de algum questionamento, até mesmo disputas legais. Caso não seja feito o termo de vistoria, o locador perderá o direito de requerer do locatário qualquer tipo de reparo, pois não haverá como comprovar que o dano tenha sido ocasionado pelo período de locação do imóvel, mesmo que o proprietário apresente posteriormente orçamentos ou qualquer outro tipo de documento unilateral. Mas, professora, só é necessário laudo de vistoria em caso de uma locação de imóvel? Não. Por exemplo, no momento da venda de um imóvel, é importante que o corretor mande realizar ou ele mesmo realize um documento assinado pelo vendedor e por quem está comprando o imóvel que conste especificamente o que está sendo vendido, com todas as especificações, o estado em que se encontra, juntando fotografias, mas que nenhuma das partes venha questionar depois o que adquiriu ou o que vendeu. Vejamos agora o modelo trazido no caderno didático de vocês de um termo de vistoria em uma locação de imóvel. Como sempre, deve conter a qualificação das partes de um lado, o locador, e do outro, o locatário, e endereço completo do imóvel que for vistoriado. Além disso, esse modelo, que acho bem interessante, traz um texto que você pode muito bem utilizar em qualquer termo de vistoria para locação. Olha só, pelo presente instrumento, locador e locatário, acima indicados, declaram que nesta data vistoriaram o imóvel objeto da locação em epígrafe, tendo-o encontrado conforme descrito no relatório de vistoria anexo, devidamente rubricado pelas partes, ou seja, os anexos com o relatório da vistoria e as fotos devem ser rubricados pelas partes também. Finda ou rescindida a locação, o locatário se obriga a restituir o imóvel no estado em que recebeu, observadas as condições ora verificadas, exceto a pintura geral do imóvel, que obrigatoriamente deverá ser executada, conforme ajustado no contrato de locação. Aqui vocês mencionam o número da cláusula do contrato de vocês, que fala sobre a restituição do imóvel, em quais condições deverá ser entregue. E esse termo de vistoria é parte integrante do contrato de locação firmado entre as partes supramencionadas e, por estarem justas e acertadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Daí aqui, nesse final, vocês colocam as observações sobre a vistoria ou sobre o que acharem pertinente colocar. E depois, como sempre, o local de assinatura e data e, por último, a assinatura do locador e do locatário. Sinal e princípio de pagamento nos negócios imobiliários.
continuando o nosso estudo, vamos entender a importância do sinal e do princípio de pagamento nos negócios imobiliários. Primeiro, vamos conceituar o sinal. Arras ou sinal é uma prefixação convencional de indenização. Nossa, professora, entendi nada. Como assim prefixação convencional? De maneira bem resumida, arras ou sinal é o valor que o comprador paga para garantir o negócio. Ela é prefixada porque já tem que existir essa possibilidade no contrato. Tem que ser previamente fixada e é convencional porque é fruto de um acordo constante no contrato. Essa definição simplória não condiz com o tamanho da importância do Instituto. As arras ou sinal, então, são estabelecidas no momento da pactuação, ou então em documento apenso ao contrato, desde que fixado anteriormente ao descumprimento da obrigação, anteriormente ao termo final da obrigação principal. As arras ou sinal incidem em razão da inexecução culposa da obrigação. Então, se a obrigação não for adimplida, se ela não for cumprida, se previamente fixado, há a incidência das arras ou sinal. Se a parte entregou um numerário, entregou um sinal para que haja o cumprimento da obrigação, como garantia ao cumprimento da obrigação, e essa parte que entregou o sinal descumprir a obrigação, ela perderá esse sinal. Então, arras ou sinal é a importância em dinheiro ou a coisa dada por um contratante ao outro por ocasião da conclusão do contrato. As arras ou sinal têm duas finalidades: firmar a presunção de acordo final e tornar obrigatório o ajuste. Assegurar para cada um dos contratantes o direito de arrependimento. A primeira finalidade é o reforço do cumprimento da prestação. Já a segunda finalidade é a de assegurar para cada um deles o direito de arrependimento. Então, com essas finalidades, nós observamos os seguintes objetivos. O primeiro objetivo é garantir o cumprimento da obrigação principal, que são as arras confirmatórias, enquanto que o segundo objetivo, prefixação de perdas e danos para o caso de desistência da obrigação principal, são as arras penitenciais. Então, considerando as finalidades, considerando os objetivos das arras, nós temos aí a primeira classificação, uma classificação fundamental, nas arras ou sinal, em arras confirmatórias e arras penitenciais. Calma que eu já te explico. As arras confirmatórias são fixadas para garantir o cumprimento da obrigação principal, enquanto que as arras penitenciais são pré-fixadas, considerando as perdas e danos, para o caso de desistência da obrigação. Então, é a prefixação de perdas e danos. Essa expressão é importante para diferenciar as duas. Nas arras penitenciais, nós temos a pré-fixação das perdas e danos. Gravem isso, nós já vamos exemplificar melhor. Os artigos que tratam do sinal ou arras estão elencados no capítulo 6º do Código Civil Brasileiro, mais especificamente nos artigos 417 a 420. Então, novamente, voltamos com o nosso estudo para o Código Civil. Vejamos, então, o primeiro artigo do Código Civil. Artigo 417. Se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Essas são as arras confirmatórias, são garantias, reforços da execução de um contrato, que é considerado, conforme o artigo 417, um princípio de pagamento. É o sinal, a entrada, é um reforço à execução do negócio jurídico, evitando assim o inadimplemento do contrato. Se as arras ou sinal forem do mesmo gênero da obrigação, ela é considerada princípio de pagamento. Então, se é uma promessa de compra e venda de imóvel e é um sinal de R$20.000 em um imóvel de R$500.000, isso é um sinal, um princípio de pagamento, já que as arras têm o mesmo gênero da obrigação principal. Lembrando que as arras confirmatórias serão ratificadas pela escritura do imóvel e devem constar, assim, no recibo. Agora, se as arras consistirem um gênero diferente da obrigação principal, não se computa na obrigação principal, no preço da obrigação principal, aquilo que foi dado de sinal.
Por exemplo, a entrega de um carro para compra e venda de um imóvel. O carro é um sinal e, havendo o pagamento da totalidade do preço do imóvel, há a devolução do carro para aquele que está comprando o imóvel. Então, havendo adimplemento do imóvel, da obrigação, se as arras ou sinal forem de gênero diferente, há a devolução daquele bem. Se as arras ou sinal for do mesmo gênero da obrigação principal, como por exemplo, a importância de R$20.000 em um imóvel de R$500.000, considera-se as arras como um princípio de pagamento. Vamos agora ler o artigo 418 do Código Civil. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as se a inexecução for de quem recebeu as arras. Poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. O artigo 418 do Código Civil trata sobre os efeitos do adimplemento. O artigo 418 ele prevê uma espécie de autoexecutoriedade no exercício da pretensão de quem recebeu as arras. Quer dizer, se foi dada as arras ou sinal e aquele quem pagou as arras descumprir a obrigação principal, será desfeito o negócio jurídico e aquele que descumpriu perderá as arras. Se o contrário acontecer, se aquele que descumpriu for aquele que recebeu as arras ou sinal, aquele que recebeu deverá devolver o valor referente às arras ou sinal em dobro. Então, ele recebeu R$20.000 em sinal e, se descumprir, deverá devolver os R$20.000 e mais os R$20.000 nos termos do artigo 418 do Código Civil. Agora vamos dar uma olhada no artigo 419 do Código Civil. Artigo 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. O artigo 419 também trata sobre os efeitos do inadimplemento, informando que as arras são um mero início de indenização. As arras não funcionam como estimativa de perdas e danos. A parte que sofreu a inexecução do contrato pode alegar um prejuízo maior e requerer uma indenização suplementar. Isso é um caso de arras confirmatórias. Mas e no caso das arras penitenciais? Vejamos o artigo 420 do Código Civil. Artigo 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as perdeu, perdê-las-á em benefício da outra parte, e quem as recebeu, devolvê-las-á mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. No caso de arras penitenciais, não há o direito à indenização suplementar, mesmo que provado o maior prejuízo. Então, não é possível a acumulação das arras mais a indenização suplementar. Essas arras consistem em um valor máximo de indenização. Então, vejamos, pelo artigo 419, o sinal demonstra a real intenção das partes em concluir o negócio. Já o 420 permite que no contrato de compra e venda exista a cláusula de arrependimento, que determina, em resumo, que se o comprador se arrepender, perderá o sinal que deu. E se for o vendedor quem desistir, terá que devolver o sinal recebido em dobro. Caso ocorram o sinal e arras, terão função meramente indenizatória, ou seja, quem abdicar do negócio sofrerá uma penalidade em favor da parte que desejava sua continuidade. Importante também salientar que o Código define como arras o valor em dinheiro ou bem imóvel dado por uma a outra parte, como forma de pagamento, presente no artigo 417. Isso significa que outro meio de pagamento futuro não será aceito, como, por exemplo, uma nota promissória, que é um título executivo extrajudicial que garante um pagamento futuro a prazo.
Na prática, é muito comum que as partes acabem brigando em razão dessa cláusula. Isso porque quando o negócio não é desfeito, geralmente já ocorreram vários desconfortos e ninguém quer ficar no prejuízo. Aí, o vendedor não quer devolver o sinal que recebeu, muito menos pagar em dobro, alegando a desistência do comprador. Enquanto que o comprador quer receber o sinal ou arras em dobro, alegando que foi o vendedor quem desistiu do negócio. Por esse motivo, é importante que você, corretor, se informe sobre a situação do imóvel, dos vendedores e dos compradores, para evitar que ambas as partes sofram danos econômicos. Bom, eu trouxe umas ilustrações com o intuito de fechar esse assunto, sem deixar dúvidas, para exemplificar melhor como funciona o sinal e as arras. Bom, aqui no primeiro slide, a gente tem como vai ser a relação contratual no caso No caso, Maria, que é a promitente compradora, quer comprar um imóvel de João, que é o promitente vendedor. Um imóvel de, vamos supor aí, uns 500 mil reais. E ela vai dar como arras, como garantia, 500 mil reais. Aqui no segundo slide, nós temos a primeira situação. Aqui, Maria é a promitente compradora. Por que promitente? Por ela só estar prometendo comprar, ela ainda não comprou. Então, Maria desiste da negociação. Ela já pagou os 50 mil de arras ou sinal para João e desiste da negociação. Nesse caso, se ela desistiu, ela perde o valor do sinal que ela deu. Esse valor de 50 mil de arras que ela deu, ela vai perder, porque desistiu. Então, o promitente vendedor, que nesse caso é João, ficou com 50 mil reais, ou seja, foi uma garantia de realização do negócio. Maria perdeu porque desistiu e João ganhou porque foi culpa de quem? De Maria. Ela desistiu, não foi culpa de João. Agora, na segunda situação, quem vai desistir é o próprio vendedor, o proprietário da casa. Então, a promitente compradora, que no caso é Maria, passa o arras mediante recibo para o promitente vendedor, João. De novo, no valor de 50 mil. Só que o promitente vendedor desiste de vender. Ele não quer mais vender. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que devolver os 50 mil. Mas seria justo que ele só perdesse os 50 mil? O que ele ia estar perdendo? Nada. Ele só estaria devolvendo o que não era dele. Então, o que acontece? Ele devolve os 50 mil de Maria, mais o equivalente aos 50 mil. O equivalente ao arras, sinal que Maria tinha dado. Ou seja, ele vai devolver 50 mil e pagar mais 50 mil para a promitente compradora, que é Maria. Porque Maria não teve nada a ver com isso. Ela arrumou tudo para comprar o imóvel, juntou o dinheiro, organizou a documentação, estava tudo certo. Deu a garantia de 50 mil e o promitente vendedor, que é João, simplesmente desistiu. Então, nesse caso, Maria vai ficar com 100 mil, 50 que já era dela, mais os 50 que era do vendedor. Então, a gente consegue concluir que tanto nas arras penitenciais quanto nas arras confirmatórias, o procedimento vai ser o mesmo. Esse aqui que a gente viu agora. A única diferença é que nas arras penitenciais não existe a possibilidade de perdas e danos daquele que foi lesado no caso. A diferença vai ser basicamente essa aí. Nas arras confirmatórias, o procedimento seguido vai ser esse aqui. Só que, se a parte provar que ela sofreu um prejuízo maior, ela vai receber uma indenização complementar. Ela vai entrar na justiça e comprovar que sofreu um prejuízo maior e pedir as perdas e danos. Deixou de comprar um outro imóvel, porque já tinha firmado esse compromisso de compra e venda. Não importa o motivo, vai ter que comprovar que sofreu um prejuízo. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês essa diferença aí. Então, vejamos agora alguns cuidados importantes que devem ser levados antes de efetuar o pagamento do sinal. O corretor, antes de efetuar o pagamento do sinal, deverá fazer por parte dos vendedores uma avaliação justa do imóvel com profissionais especializados, para que não haja arrependimento do valor firmado para a venda. Deverá estar atento com relação à documentação do imóvel, principalmente do vendedor, pois problemas nas certidões são impeditivos para a venda, principalmente se ela for financiada. Se for o comprador,
Também é necessário realizar uma pesquisa minuciosa sobre todas as condições do imóvel, tais como segurança do local, segurança da edificação e todos os itens desejáveis, a fim de que não se sintam insatisfeitos e se arrependam da compra. Exigir toda a documentação do imóvel antes de pagar o sinal. Para garantir o negócio, o comprador deverá pagar um sinal simbólico até o vendedor entregar toda a documentação. O comprador deverá verificar suas condições de crédito imobiliário, pois se houver algum impeditivo no financiamento, deve estar ciente de que perderá o sinal. Lembrando, pessoal, que você, como corretor, deve emitir um recibo desse sinal dado, além de fazer conter no contrato essa previsão de arras ou sinal. Qual o valor que vai ser dado a título de arras ou sinal, o momento em que será pago e as consequências, se terá direito à indenização complementar por perdas e danos ou se tratar só de arras penitenciais sem possibilidade dessa indenização por perdas e danos. Vejamos. Prestação de contas. A redação do artigo 723 traz o seguinte: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Nós já estudamos esse artigo quando falamos da responsabilidade do corretor. Agora vamos ver quando que o corretor deverá prestar contas. Antes da redação desse artigo, era diferente. Ela dava a entender que o corretor só precisava prestar contas do negócio se alguém solicitasse, e só sobre informações que fossem solicitadas, podendo então omitir as que não fossem questionadas sem responder por danos. Agora, o artigo 723, como podemos ver, ele é bem claro. O corretor está obrigado a levantar e repassar todas as informações da transação para as partes envolvidas no negócio, sob pena de responder pelos danos causados, ou seja, está obrigado a prestar contas de tudo, mesmo daquilo que não foi solicitado. Essa nova redação traz mais segurança para ambas as partes do negócio imobiliário, já que garante mais transparência no processo e possibilita separar os bons profissionais do restante. Encargos do corretor. Bom, por último, mas não menos importante, eu vejo a necessidade de falarmos sobre os encargos do corretor. Então, o corretor de imóveis, sendo um profissional autônomo, deve estar sempre atento quanto às suas obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias. Ele tem obrigações para com o município, com a Receita Federal e com a Previdência Social. Vocês, enquanto corretores, deverão estar inscritos na Prefeitura Municipal, da comarca onde residem e pagam o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Normalmente, o imposto é feito por estimativa e o contribuinte poderá optar por pagar de uma só vez quando recebe o carnê ou parceladamente em pagamentos mensais. Quanto à Receita Federal, vocês deverão manter em ordem todos os recebimentos de comissões, todos os honorários pela intermediação dos negócios realizados por vocês durante o ano. Quando seu serviço for prestado a uma pessoa jurídica, essa empresa que te contratou e que pagou a sua remuneração deverá fazer o pagamento mediante a emissão de recibo de pagamento a autônomo, recolhendo o imposto pela rede bancária a favor da Receita Federal. Agora, sendo o serviço prestado a uma pessoa física, caberá a vocês declarar os seus rendimentos quando forem emitidos a sua declaração de renda, que é feita anualmente. Em se tratando das contribuições previdenciárias, é importante que vocês, como corretores, se inscrevam no INSS e façam um recolhimento mensal por meio de carnê na qualidade de contribuintes individuais. É extremamente importante que vocês contribuam para a Previdência Social, uma vez que a sua aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, ou por invalidez, ou recebimento de um auxílio-doença, só estarão assegurados se as contribuições forem feitas regularmente pelo tempo e pelos valores fixados pelo INSS. Uma vez inscrito na Previdência Social, você, corretor, irá contribuir dentro de uma tabela progressiva, que servirá de cálculo quando do recebimento da aposentadoria.
Por isso é importante também que seja obedecida a tabela progressiva de tempo de permanência em cada período para poder aumentar o valor da contribuição mensal. Lembrando sempre que a aposentadoria leva em conta o tempo de contribuição e a idade para fazer jus aos benefícios previdenciários. Por fim, ressalte que, de acordo com as mais recentes medidas tomadas pelo INSS, passou a ser obrigação da fonte pagadora, a empresa que contratar a prestação de serviço de vocês, reter o valor da contribuição previdenciária, sempre que for feito qualquer pagamento a autônomos e demais profissionais liberais, exceto se o prestador do serviço comprovar que recolhe essa contribuição e está regularmente em dia. Agora, no final dessa aula, eu quero trazer para vocês algumas dicas para esse início de carreira. Dicas para vocês que vão enfrentar diversos desafios nessa jornada. A primeira dica que eu dou para vocês é que o que você, profissional da corretagem, tem que fazer para ser bem visto no mercado de trabalho? Você tem que andar apresentável, bem arrumado, limpo, tem que ter uma excelente postura. E por que isso, professora? Porque senão vocês não passam para o mercado a sua seriedade, não passam para o cliente a sua seriedade. A segunda grande dica, que é a sacada do corretor, é o conhecimento. O conhecimento ele te traz propriedade naquilo que você quer passar. Como você vai falar de corretagem sem saber explicar para o seu cliente sobre o imóvel que você está vendendo? Sem saber explicar para o seu cliente que você tem uma solução melhor para ele, que você tem uma saída melhor para ele. Então, para que você tenha sucesso profissional, você precisa ter propriedade no que você fala. Ou seja, você precisa saber do que você está falando. A terceira dica é relacionamento. Relacionamento com o cliente, você precisa saber quais são as necessidades daquele cliente. Não fale muito, deixe o cliente falar primeiro, mostrar o que ele está querendo para depois você identificar aquele cliente. E o que é identificar o cliente? É saber o que oferecer para o cliente. A minha quarta e última dica é reúnam a documentação. Mas documentação do quê? De tudo. Documentação pessoal, do imóvel e, claro, as certidões. Na tentativa de avaliar a segurança ou risco de um negócio jurídico de compra e venda de imóvel, é imprescindível que vocês providenciem essas certidões, tanto dos vendedores nas comarcas da situação do imóvel, onde residam e trabalhem, bem como do próprio bem, a fim de certificar se há qualquer óbice jurídico para a concretização daquele negócio imobiliário. Bom, nessa nossa última aula, então, nós abordamos e estudamos o termo de autorização de venda com e sem exclusividade. Falamos sobre a sua importância a fim de se garantir o cumprimento de todas as cláusulas do contrato e, principalmente, preservar todas as partes para que não ocorra qualquer tipo de preocupação e muito menos danos materiais e morais. Estudamos ainda o sinal ou arras e princípio dos negócios imobiliários. Também dissertamos sobre a importância da prestação de contas dos negócios imobiliários. Haja vista que em qualquer ato, o corretor deverá acionar o seu cliente sobre possíveis prejuízos ou outros investimentos mais rentáveis. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as nossas aulas e tenham em mente que 2/3 da riqueza nacional dos países em desenvolvimento dependem da propriedade imobiliária, ou seja, as portas do mercado de trabalho estão abertas para vocês. Mas daí a importância de se adaptar a esse mercado de trabalho, que está em constante modificação. Agora é a época da competição e vê-se quem tem a melhor qualidade para oferecer. Por isso, o intuito dessa disciplina foi dar subsídios para que vocês tenham esse padrão de qualidade e, ao mesmo tempo, mostrar a evolução da profissão e também oferecer a oportunidade de conhecer as normas do seu trabalho e de sua conduta e, acima de tudo, a importância de oferecer serviços com princípios, com ética e com capacidade. E com isso encerramos a nossa última aula e a nossa disciplina Operações Imobiliárias. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido ao menos um pouco de tudo o que vimos. Peço a vocês que nunca deixem de estudar e de se atualizar, porque isso é o que vai diferenciar vocês no mercado de trabalho. E nunca, não importam as circunstâncias,
parem de buscar os seus objetivos. Tenham foco, perseverança, fé e trabalhem duro, que eu tenho certeza de que vocês terão muito sucesso nessa profissão que escolheram. É isso aí, um abraço para todos, bons estudos e até a próxima!